Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14. Onde foi a leitura nesta noite. Nós lemos e vai dizer o seguinte: e se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, humilhar-se e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia, Deus. 2 Crônicas é um livro bastante poderoso, irmão, e deixa bastante reflexões para a nossa vida, mas poucas pessoas leem esse livro, né? Porque ele chama bastante a nossa atenção, e principalmente em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que vai dizer o seguinte: Deus, nesta noite, que se o meu povo, né, que invoca, que clamar, né, que pronunciar, que dependendo da Bíblia vai tradução para tradução, que se converter dos seus maus caminhos, né, verdadeiramente, né, se orar e se buscar, e se humilhar na presença dele, né, Deus nos afirma o seguinte, né, que ele ouvirá dos céus e perdoará os meus e os seus pecados. Aleluia, Deus. E no verso 15, irmão, vai dizer o seguinte: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia, Deus. O que eu quero deixar nessa reflexão é o seguinte, irmãos: que Deus chama os crentes em geral atenção. Em geral, Deus chama atenção, porque ele diz: o meu povo, se converter dos seus maus caminhos, que busca o nome dele, se humilhar, se orar, né, ele perdoará os nossos pecados. Então, Deus está dizendo: não adianta você vir para o templo do Senhor, aleluia, Deus, orar, né, pregar, louvar, adorar, falar línguas estranhas, se você não estiver ali fazendo de coração, verdadeiramente. Não é o diabo nem o macho que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, que se o povo fizer, irmão, aqui é o verso 14, se humilhar, né, perante a face dele, e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, Deus, né, ele perdoará os nossos pecados. Aleluia, Deus. Né? Para Deus nos perdoar, aleluia, Deus, não é só eu vir ao templo, à casa do Senhor, dobrar o joelho, né, pedir a misericórdia dele, se reconciliar, fazer uma nova oração, louvar, pregar, falar línguas estranhas, entrar em mistério, não. Deus manda nós se converter dos nossos maus caminhos. O que você quer dizer com isso, Diácono Márcio? É o seguinte: que tem pessoas, meus irmãos, que faz tudo isso dentro da casa do Senhor, dentro do templo de Deus, mas quando sai as portas lá fora, volta para os seus maus caminhos. Que dentro da casa do Senhor é uma coisa e lá fora é outra. Então Deus manda nós se converter dos nossos maus caminhos, buscar a face dele, orar de joelho, jejum,
com a face no pó. Hoje, raramente, uma pessoa orar com a face do Senhor. O que é isso, irmão? A face do Senhor é o nosso rosto, está no chão. É raramente a pessoa fazer isso hoje em dia. Mas orar com a face no pó. Aleluia, Deus. Então Deus diz o seguinte: que se nós fizermos isso verdadeiramente, de coração, Deus diz o seguinte: então eu ouvirei dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a terra. E o versículo bastante atencioso, bastante atenção, é o versículo 15, que eu vou repetir novamente. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Então Deus está dizendo o seguinte: aleluia, Deus. Quando nós fazemos isso verdadeiramente, na presença do Senhor, não para querer mostrar para alguém: fulano vai estar na igreja, fulano é uma pessoa mudada, rapaz, fulano prega bem, fulano louva bem. Mas vamos ver se a pessoa está de coração. Vamos ver se a pessoa está de coração verdadeiramente. Porque a palavra chama a atenção. Hoje, culto de libertação, nós temos que pregar desse foco, Porque Deus diz: se. Então, Deus está dizendo que tem muitos que não estão verdadeiramente. Tem muitos que estão lá por engano, que está enganando a liderança, os pastores, os obreiros, a liderança, os dirigentes, mas não está enganando a Deus. Os membros dos congregantes, podem enganar, querer enganar a minha pessoa. Eu estou aqui como dirigente. Pode querer enganar a nossa liderança, presidente, a bispa Vilaninha, seu esposo, o pastor Mendes. Mas a Deus não engana. Por quê? Porque Deus diz: quando nós se humilhar, orar, buscar a face dele verdadeiramente, se converter nos nossos maus caminhos, Deus vai dizer: então ouvirei dos céus. Então Deus está vendo nós lá do céu, diz a palavra do Senhor. E quando nós fizermos isso, o Senhor vai estar atento, os olhos dele, olhando, como o Senhor disse que está atento o olho dele, ele está vendo, está contemplando tudo que nós estamos fazendo, dentro e fora do templo dele. Aleluia, Deus. Porque ele diz: agora estarão atentos os meus olhos. Então os olhos do Senhor estão de olho em mim e em você. Além de Deus não só olhar para nós e as nossas ações que nós estamos fazendo dentro e fora da casa do Senhor, além de não só olhar, ele vai dizer mais na frente o seguinte: e atento os meus ouvidos, Deus só em olhar nem tanto, ele está olhando o que nós estamos fazendo na presença dele e fora. Mas vai dizer na segunda história o seguinte: que além, aleluia, Deus, de Deus olhar para nós, ele está ouvindo o que nós andamos falando. Deus está ouvindo o que eu ando falando dentro aqui do templo e fora lá do templo. Quando eu estou com meus amigos lá no mundo lá fora, Deus escuta o que eu falo, como voltar a minha vida aqui, como exemplo. Deus escuta o que eu falo quando eu estou lá na fortaleza, junto com os outros taxistas. Deus escuta o que eu estou falando lá com ele e Deus está vendo. E não é diferente dos irmãos quando estão dentro do templo. Deus está vendo, escutando o que nós estamos fazendo dentro do templo. E Deus está vendo, escutando o que nós estamos fazendo lá na rua, na nossa casa. Aleluia, Deus. Então, o tema libertação, irmão, é bastante forte.
As pessoas não querem mais buscar a Deus verdadeiramente. As pessoas não querem mais buscar a Deus por amor. A pessoa não quer mais buscar a Deus porque Ele é o que Ele simboliza para nós. Não. Muitas das vezes as pessoas querem buscar a Deus pelo que Ele nos oferece, pelos benefícios dele a mim e a você. Aleluia, Deus. Infelizmente é desse jeito. A maioria das pessoas quer buscar a Deus nesse sentido, pelos benefícios dele, pelo que ele oferece, não pelo que ele é. Porque tem um louvor da letra bastante bonito que diz que nós temos que adorar o Senhor não porque ele faz, mas porque ele é. O que é que ele é? Onipotente, Criador do céu e da terra. Ele é o meu e o seu Criador. Deus nos criou. Vamos simbolizar aqui, fazer uma comparação, uma família. Aleluia, Deus. Os filhos, eles têm que amar os pais, não pelo que os pais fazem. Hoje em dia, a maioria, 99,9% dos pais estão ensinando os filhos a amar pelo que ele faz. Mas os filhos têm que amar os pais pelo que ele é, não porque ele faz. O que é que os pais é? Os pais é o que gerou o filho. Aleluia, Deus. Então os filhos, ele tem por obrigação respeitar os pais. Ele tem por obrigação escutar os pais. Aleluia, Deus. E hoje nós em dias que somos evangélicos, que buscamos a presença do Senhor, aleluia, Deus. Então nós temos que adorar a Deus porque Ele nos formou. É Deus que nos dá o fôlego de vida diariamente. Aleluia, Deus. É Deus que nos fortalece cada amanhecer. É Deus que provê o nosso alimento diariamente. Porque eu escuto muitas das vezes: se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, ninguém come, ninguém sustenta a casa. Está enganado. É se Deus não prover na sua vida. É se Deus não prover, aí sim. Mas Deus provê. Deus não deixa o seu filho passar fome. Deus não deixa o seu filho mendigar. Aleluia, Deus. Nem deixa o seu filho e nem a sua descendência. A família pode ser a mais carente que for. Aleluia, Deus. Não vou falar que a palavra pobre não, porque pobre é o diabo. Mas vou falar que a família mais carente que for, sempre uma mãe tem algo a dar a um filho que não mora mais na sua casa, que já tem a sua família, mas ela sempre tem alguma coisa a oferecer ao seu filho lá fora, com outra família. Aleluia, Deus. Porque Deus, quando nos dá, Ele nos dá de sobra. Pode ser pouco, mas é de sobra. Aleluia, Deus. Porque se não fosse de sobra, ninguém dava a nossa descendência. Porque a palavra do Senhor diz que não deixará passar fome e nem mendigar você e a sua descendência. Aleluia, Deus. O que eu vejo por aí é as pessoas se beneficiando de Deus, de tudo isso, e não quer vir adorar o Senhor. Não quer vir agradecer. Já adoro a Deus do meu jeito. Já aceitei o Senhor desde o dia que eu nasci. Não. Você não aceitou Ele desde o dia que você nasceu. Ele te aceitou porque foi Ele que permitiu a sua mãe carregar você dentro do ventre. Foi Ele que permitiu o seu pai gerar você na sua mãe. Ele permitiu tudo isso e Ele te deu um fôlego de
Ele te ofereceu uma vida. E junto com essa vida vem o livre-arbítrio de você escolher o que você vai querer. Aleluia, Deus. Então, nesta noite, a palavra é o seguinte: o que nós queremos para nós. Porque o verso 15 de 2 Crônicas, capítulo 7, vai dizer o seguinte: que o Senhor está de olhos atento e ouvido à escuta. Aleluia, Deus. E sabe por que é, irmãos? Que muitas das vezes tem muitos ministérios por aí diminuindo a quantidade de membros, de congregantes, né? Porque, eu falei agora, que os pais hoje em dia, os carnais, os pais em geral, a mãe e o pai, ensinaram os filhos a lhe gostar, a lhe abraçar, lhe dar um cheiro, isso, aquilo, lhe ensinaram o que eles oferecem. E os crentes não são diferentes. Os crentes hoje em dia, infelizmente, né, estão procurando os templos de aceitação. O que é isso, Tiago de Márcio? Aceitação? É se aquele ministério, aquele templo, aceitar ele do jeito que ele é, pronto, ele fica lá. Então, a maioria dos crentes estão procurando aceitação. Eu vou botar o ministério porque lá me aceita do jeito que eu sou. Eu vou botar o ministério porque lá eu vou no dia que eu quero para a igreja. Eu vou botar o ministério porque sempre que eu vou eu tenho uma oportunidade. Isso é aceitação, né? E os ministérios, né, que estão pregando a palavra verdadeiramente, os crentes não querem ficar. Porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo se converter dos seus falsos caminhos, não, mas eles querem um ministério que aceite ele do jeito que ele é. Se aceitar do jeito que ele é, a vida que ele leva, o comportamento que ele tem dentro e fora da igreja, se os pastores aceitar, ele fica naquele ministério. Agora, se os pastores, a liderança, aleluia, chamar a atenção: ei irmão, ei irmã, não é assim não. Ó, você tem que corrigir isso aqui, ó, você tem que mudar isso aqui, você não pode ficar vindo para a igreja desse jeito, você não pode se comportar assim, você não pode falar isso. Sabe o que é que os crentes fazem? Sai do ministério. Aleluia, Deus. Por quê? Porque tem muitos ministérios pregando e vivendo o seguinte: vivendo o quê, Tiago Márcio? A palavra do Senhor diz que vem como estais. Amém. Então os ministérios aqui, além de vir como estais, fica como estais. Não. A palavra do Senhor diz: vem como estais, mas não permanece como estais. Porque o verdadeiro evangelho tem que haver transformação. Se não houver transformação, tem algo errado. Se não houver transformação, pode ir atrás dos pastores e tem algo errado. Por quê? Não falo de memória o livro de João, mas é o seguinte: que quando nós estamos em Deus, nós somos uma nova criatura. Eu não posso trazer o meu costume que eu era lá fora do mundo, como eu vivia, fazer dentro da igreja. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Então, a palavra diz: quem está em Cristo, a mesma criatura é. Não. A palavra diz: quem está em Cristo, nova criatura. Não é a mesma, então é a nova criatura. Se você está em Cristo verdadeiramente, segundo a sua palavra, se não mudou, não teve transformação, a palavra dessa noite é o seguinte: 7,14. Se converta dos seus maus caminhos. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos procurar nós, sabe onde está nosso erro.
Rapaz, não está mudando nada. Então vamos investigar direitinho, vamos olhar, tem algo errado. Vamos buscar a face do Senhor, porque Deus vai nos falar. Aleluia. Amém? Então a palavra nessa noite, é aquilo que o Senhor permitia. Aleluia a Deus.